Eu tinha dito para vocês que nesse espaço de psicanálise com crianças e adolescentes, eventualmente eu falaria alguma coisa, mas eu daria preferência a chamar colegas para virem trabalhar esse assunto, né? Trazerem as suas experiências, as suas diversas experiências. E dessa vez eu convidei a Márcia e a Rosângela, porque até conversando algumas vezes com a Márcia, eu andei mandando uns vídeos da minha neta e tudo mais, e aí ela falou: vamos fazer em algum momento um trabalho em cima desse material, que é um material muito rico, que é um material da gente poder trabalhar essa constituição desses dois objetos, olhar e voz, né? E então foi por isso que para essa apresentação, eu convidei as duas. A Márcia, que eu sei que ela trabalha nesse campo de uma forma bastante interessante, inclusive no espaço que ela acabou de apresentar aqui para a gente, e a Rosângela, porque eu sei que ela tem uma experiência muito grande com criança pequena, e eu acho que poder trazer essas diversas experiências dos colegas é importante, porque com isso a gente cria um debate, inclusive para a gente pensar a clínica de crianças hoje, né? A clínica com crianças hoje. Se é o caso da gente poder fazer uma distinção hoje do que os psicanalistas que trabalham com crianças, eles vêm observando, vêm trabalhando. A minha neta aí, Alice. Bom, então eu vou pedir para uma das duas, não sei se Rosângela ou Márcia, quem quer falar primeiro, Deixa eu trazer. falar, porque a Márcia estava falando até agora, e aí dá Então um tá tempo bom. para ela descansar. Então tá bom, Rosângela. Ok. Pode ser, Márcia? Pode ser, pode ser. Então, eu gostaria de agradecer, Tereza, o seu convite para falar aqui hoje, né, ajudar a pensar um pouco aí a questão da clínica, e é sempre muito instigante, né? Me faz sempre retornar aí como diz o Simil, acho que ele está aqui também, né? Os saberes referencial e textual, né? Que tem os textos que a gente sempre gosta e sempre revisita. E aí vai pensando um pouco também, né? A partir de onde eu falo, né? Que vozes falam aí em mim? E aí eu revisitei um pouco aí meu percurso, né? E trabalhar com crianças estava assim desde o início da minha formação acadêmica, né? Logo que eu me formei, eu e uma amiga montamos um berçário. Então era uma coisa assim diferente, né? Porque não era aquela coisa de escola, né? A criança ainda não tinha idade para ir para a escola, às vezes não tinha a mãe com quem deixar, né? Cidade do interior. Eu me formei em Uberlândia. Aí montei esse berçário, depois eu fui trabalhar na PAI, e aí depois clínica e a psicanálise, né? E a clínica sempre fazendo questão aí para mim. Um tempo depois mudei para Belo Horizonte, meu marido foi fazer residência e a gente ficou uma temporada lá. E aí eu iniciei a minha formação numa instituição psicanalítica, mas era kleiniana, era o núcleo psicanalítico, ainda não tinha Lacan aí na minha vida, não. E, paralelamente, eu fui trabalhar num hospital de reabilitação, lá em Belo Horizonte, o hospital era Piada. Daí, né, vim aqui para Brasília, aquela coisa, né, não tinha muitos contatos aqui, e ainda existia lista telefônica, então fui procurar na lista, olha que coisa mais engraçada, né? Mas foram algumas amigas que já estavam aqui há mais tempo, que me falaram que tinha um curso de especialização no hospital de base. Era psicoterapia infantil de base analítica, então durava 2 anos, e ficava um ano com as crianças internadas, que iam fazer cirurgia ou que iam
fazer alguma intervenção hematológica, algum tratamento hematológico, e 1 ano no ambulatório. E aí, nesse curso, tinha pessoas da área da psicanálise, da IPA e do CEF, né? Então, eu fui conhecendo as pessoas do CEF, e o CEF se transformou em escola lacaniana, e eu estou aqui, né, até hoje, na escola lacaniana. Bom, do lugar, né, eu gostaria de falar também do lugar de mãe, né, tem 2 filhos lindos, maravilhosos, e agora, inédito, o lugar de avó, né, tem 2 netinhos, uma netinha de 8 meses e um netinho de 2 anos e meio. Então, assim, é muito instigante, né, acompanhar esse desenvolvimento, e aí meu interesse retorna todo ali para trabalhar essa coisa da constituição psíquica. E aí pesquisa, você vai lá no celular e busca uma coisa e busca outra, e os algoritmos lá, né, captando tudo. E aí manda um tanto de coisas, de informações, de cursos, e aí nessas que apareceram lá no meu celular, eu estou seguindo uma psicanalista que chama Lia Batista, é uma psicanalista brasileira, mas que está lá na França já tem um tempo, né? E ela sempre trabalha com bebê, sempre comenta. Ela é amiga da Marie Christine, que você, né? A gente viu na ciranda do ano passado aqui falando. E essa Lia Batista, ela estava comentando de um livro que fala sobre a clínica pulsional do bebê. Eu não sei se vocês já conhecem esse livro. Alguém conhece? Não, não conheço. É muito legal. Ele tem assim muitas coisas interessantes e tem coisas que para mim não chega a ser nova, mas eu nunca tinha ouvido, né? Ela fala da clínica pulsional. Esse livro foi até traduzido pelo Instituto Langage. Eu acho que na sexta-feira tem algumas pessoas desse instituto participando dos grupos Sim, aí, né? Então, eu trouxe alguns recortes aqui desse livro dela para a gente trabalhar essa questão do pulsional, do olhar, da voz. E ela traz sobre a clínica do campo pulsional, é o campo da oralidade, né? Ela trabalha a pulsão em Freud, trabalha a pulsão em Lacan, e aí ela traz alguma coisa que é da experiência da clínica dela também. Então, o campo do especular, né, a questão do olhar, o campo da invocação, a questão da voz, e ela traz o campo do tátil, né, que é diferente aí da pulsão anal, mas eu acho que não deixa de ser também alguma coisa que amplia, né, essa questão da pulsão anal, não só essa questão da borda, né, do ânus ali, né, que fecha, abre, retém, expulsa, mas a questão do tátil, trazendo essa questão do corpo, da pele, do contato toda, né? Essa pulsão tátil está ali toda no corpo. Eu acho que o ano passado você estava falando de trazer pessoas de outros lugares, né, para falar aqui, até pensando em trazer de novo a Christine Lasnik. Eu pensei, sim. nossa, essa Ela vai vir no segundo semestre. Marie Couvert deve ser uma pessoa interessante para vir falar também, Sim. né, sobre esse campo do funcional do tátil. Eu fiquei super curiosa. Bom, então, Mas eu queria, só um instantinho, Rosângela, tá, eu não vou atrapalhar muito o que você preparou para trazer, mas eu gostaria que você pudesse falar na sua clínica, o que você percebe de uma relação entre a sintomática das crianças que chegam. Eu sei que você hoje não tem muita criança no seu consultório, eu não sei nem se ainda atende criança, mas você atendeu bastante. Então, o que chega de sintomática, né, dessas crianças e o que vem pela via da demanda familiar, o que, de fato, a família reconhece como sendo
um sintoma para elas. Porque, às vezes, o sintoma que se apresenta na relação transferencial da criança com o analista não está alinhado com a queixa que a família traz. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco desse desencontro entre aquilo que para a família faz sintoma e aquilo que comparece efetivamente como sintoma do lado da criança. Se você puder falar um pouco. Tá. Eu só vou concluir aqui alguns Tá. pontos que eu achei bem Tá. curioso e interessante de trazer, e aí depois a gente fala um pouco da clínica. Então, o circuito pulsional, né, ela fala que vai construir a realidade do bebê. E na clínica é de extrema importância identificar aí esses marcadores estruturais, né, e decifrar esses traços que marcam, que animam o bebê, né, esses traços que o faz único. E aí isso me fez pensar, né, nessa questão da letra, que você sempre bate aí, né, até diferenciando a letra do significante, né, e da a letra, o significante e o objeto, né? Diferenciando do objeto. Então, eu acho que a gente podia conversar também um pouco sobre essa distinção, que eu acho que ela é bem complicada de entender, né? Porque a letra é o que suporta, a letra é o que suporta, não, o objeto é o que suporta essa batida da letra, né? Alguma coisa assim, eu fico confusa aí nessa Não, é distinção que a da. letra é o suporte material do significante. Aham, Né? Ela não é justamente alguma coisa que entra na cadeia significante. sim. E aí, essas manifestações, né, que o bebê vai dando a partir dessa relação com o outro, é, ele manifesta um grito, ele manifesta uma contração, um olhar, um movimento, ou mesmo a ausência de barulho, né, e a recusa do olhar. E ela traz um outro recorte também bem interessante, que é eu adorei essa parte aqui. Os campos funcionais não são isoláveis. Então, assim, não está destacado a pulsão oral, a pulsão escópica, a pulsão invocante, né? Elas se entrelaçam, né? Então, é importante que possa haver esse cruzamento das pulsões, né? Quando o bebê vai mamar ali no seio, né, esse primeiro tempo da pulsão oral, ele está lá, né, com a boquinha no seio, misturado ali com esse outro, ele escuta essa voz da mãe, né, as palavras, ele olha, ele lê, né, os lábios, o olhar dela, e ele toca também. Então, tem essa coisa do campo do tátil, né, que ela fala muito. Então, assim, a oralidade, a invocação, o escópico e o tátil se entrecruzam permanentemente, né? E a gente está falando hoje aqui, né? E estava falando ali ainda um pouco, né, na apresentação anterior, desse cruzamento aí, né, do olhar e da voz, né, que é isso que a gente está propondo aí a trabalhar um pouco mais hoje. Então, o cruzamento das pulsões é o motor da operação da inscrição do pulsional. É precisamente no cruzamento das pulsões que o bebê com risco, ela fala desses bebês com risco de autismo, porque ela tem uma clínica muito grande com esses bebês, né, que já trazem esse risco de autismo aí. Então, eles tentam se subtrair, né, e com isso se privam do motor dessa inscrição. Então, esses bebês, quando eles se alimentam, eles desviam o olhar, né? Ou eles não agarram as suas mãozinhas, né? Elas permanecem ali pendentes. Então, não basta ter a garantia de uma tomada do pulsional através do registro, né? Quer seja oral, escópico, anal, invocativo.
é preciso ainda ativar o que permite esses diferentes registros se entrecruzarem. Às vezes eu fico preocupada, né? Logo quando a minha netinha estava começando a ficar sentadinha assim no colo, né? Saindo ali do charutinho, a gente fala do charutinho, aquele pano que recobre para deixar ela toda durinha, contida, né? Porque a criança fica toda espalhadinha, às vezes assustada, então tem esse invólucro que hoje eles retornaram, né? Antigamente usava muito esses coeiros, agora parece que estão voltando aí. E aí, no início, né, quando não tinha muita intimidade, a criança fica ali o tempo inteiro com a mãe, ou no peito, ou ali no colo, ou no banho e tal. E quando chega, né, uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, ela olha assim, desconfiada, ela olhava, né? Feito mineiro desconfiado, assim, de lado, sem interagir muito, né? Com coisas assim, eu te conheço, né? Deixa eu curtir minha mãe ali. E aí eu insistia, né? Conversava, chamava a atenção dela, até que, assim, no momento ela, quando eu chegava e falava o nome dela, me dirigia a ela, ela saltava para o meu colo, né? Então, esses comportamentos, né, de ficarem mais retraídos ou mais tímidos ainda nesse início, não necessariamente é uma recusa, e como esses sinais, né, que ela está trazendo dessas crianças que têm essa dificuldade de interagir, mesmo com a mãe, né? Elas ficam ali mais quietinhas. Bom, então a pulsão, segundo Freud, ela nasce com grito. Acho que vocês estavam falando isso, né, um pouco antes. A pulsão como esse ponto de apoio aí que vem separar esse fora e esse dentro, né, esse exterior e esse interior. Sempre agindo aí como essa força constante. E o Nebemanche responde aos gritos de angústia do bebê, ele vai codificar, decodificar pela sua ação, pela sua resposta, né, pelas suas palavras, essa coisa inominável que está no cerne da sua dependência primordial. Bom, e aí a questão que eu trago, né, para a gente pensar aí, é esse ponto, nesses efeitos dessa letra, né, dessas marcas. Eu não sei se a gente pode chamar essas marcas dessa constituição aí desse funcional, né, esse objeto, como é que esse objeto vai marcar e como é que essa criança vai fazer o uso ali desse objeto, né, os três tempos funcionais aí. Como é que isso retorna aí no sintoma? Acho que alguma coisa um pouco do que você estava perguntando ali a respeito desse sintoma na clínica, né, da criança e essa demanda ali dos pais, né? Então, como comparecem aí, né, ao longo de uma análise, esses pulsionais, né? Esses efeitos, essas marcas aí ao longo desse processo, né? Ao longo de uma análise do sujeito, né? O que ele pode aí fazer com a sua letra, né? A gente sabe que no final de análise Lacan vai falar do atravessamento da fantasia, né? Mas a letra é uma coisa, uma marca mais primordial, né? Ela deixa ali algo que comparece aí nesse sintoma e esse sujeito vai ter que se virar com isso. Eu lembro de uma garota que eu atendia e ela trazia uma questão do pai dela que incomodava, né? Esse pai era uma pessoa mais humilde, mas que tinha conseguido uma posição social legal, tal. E quando ele ia comer, parecia que a borda da boca, né, ela não conseguia apreender aí esse objeto oral de uma forma
firme, né? Era uma coisa meio lambuzada, né? Meio igual uma criança que vai tomar um sorvete, fica com aquela boca assim, toda lambuzada, né? Então, eu penso nesses pontos pulsionais aí, né? Como é que essa pulsão, né, oral se deu, essa pulsão escópica ou essa pulsão invocante aconteceu, né, se constituiu, e quais os efeitos que isso, né, comparecem ali na clínica, no dia a dia dessas pessoas. Aí eu fiquei pensando em alguns fragmentos que eu acho que eu vou deixar para falar depois, quando a gente começar a conversar um pouco mais, e aí a Márcia, se quiser trazer aí a sua contribuição, Márcia. Isso. Então, vamos lá. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a Tereza Nazar por me chamar para conversar aqui um pouco, e também a Rosângela, porque a gente teve uma conversa boa no telefone, né, também, sobre esse momento, né, o que cada uma pretendia trazer. E eu escutei assim da Tereza, né, fale em associação livre. Até comentei contigo, né, Rosângela? Vamos fazendo associação livre. E o meu ponto assim de reflexão quando Tereza falou, fale em associação livre, vá falando sem muita teoria e tal, veio assim uma avalanche da minha tese de doutorado, dos livros, do né, eu vivi no projeto lá na França com os autistas, que a gente fez música, né, um concerto que a gente fez. Então, a minha questão foi muito em torno, e é muito em torno, desse real da música, né? Isso daí, dessa musicalidade que faz com que, por exemplo, haja esse calhamaço aqui, né, que é um livro de muito peso, né, da musicalidade comunicativa. Né? O que é isso que faz com que os teóricos se debrucem sobre esses sons, né, desse jogo que há entre bebê e mãe, né, ou aquele que cuida desse manhês, né, que é essa língua que a mãe vai falando com o bebê, né, que é uma entonação totalmente diferente do que a gente tem no nosso convívio no dia a dia. Né? Então, que questões são essas que não têm resposta ainda conclusiva? Né? Cada vez mais a gente vai escutando, vai pensando, e aí reside esse circuito pulsional que a Rosângela também já descreveu, né? E que nos vídeos que Tereza postou no fórum de debate, os vídeos da netinha dela, isso ficou assim muito flagrante para mim, para pensar. Foi aí que eu falei, Tereza, vamos fazer alguma coisa, né, com esses vídeos que são preciosos, são momentos assim muito importantes, né, dessa musicalidade desse bebê. E a neta da Teresa coloca isso muito assim, é, generosamente, né, para a gente pensar. Aí eu perguntei se podia, né, ser projetado aqui, ela disse que sim, então eu pedi para o Alexandre para fazer uma sequência assim, dos Não, na 5 verdade, eu pedi autorização pais, aos né? pais. Uhum, E pois eles é. disseram que podia Que usar sim. poderia. Eu fiquei até um pouco receosa, né, por conta de todas as, enfim, as coisas que são faladas hoje em dia, né, da exposição das crianças e tal, mas até perguntei para você, você disse que podia, então eu pedi para o Alexandre para trazer esses 5 pequenos vídeos, né, para a gente pensar nessa música, né, que é o que me interessa assim trabalhar, né, e que eu tenho conduzido, assim, coordenado esse grupo de trabalho para pensar nisso da música que a gente não apreende nunca totalmente, né? Mas que nos afeta de várias formas a partir, Só, creio, dessas experiências. posso só fazer uma observação que eu acho que se articula de alguma maneira com o que a Rosângela falou, é que é essa questão da música, né? Que música é essa que é tão particular a essa voz
né, Uhum. que é constitutiva. O que configura essa voz, o valor de música? Que essas modulações, né, da voz vão, na verdade, eu entendo assim, vão, na verdade, constituindo um espaço vazio que acolhe o sujeito, né? E que é um sujeito que está inserido num contexto cultural também. Exatamente, Porque aqui a gente exatamente. vai falar, quando eu vejo os vídeos, né, quando eu vejo o bebê vocalizando, a gente está falando de uma música ocidental. Isso, O isso, sujeito isso. lá no Oriente, Dentro de um né, certo contexto. uma moldura, Bom, né, que eu há. depois queria fazer uma pergunta, mas já vou colocar aqui para a gente poder pensar, porque muito precocemente hoje, na nossa contemporaneidade, os bebês são colocados em creches. Às vezes, com 3 meses, 4 meses, eles já estão na creche. E eu queria que a gente pudesse pensar, gostaria que a gente pudesse pensar, se é que vocês têm algum registro, alguma pesquisa em relação a isso, os efeitos, porque as vozes que estão lá na creche não são as vozes justamente que fazem esse primeiro entorno familiar. Será que isso tem algum efeito, não só depois para esse sujeito? A gente teria como poder pensar isso a partir de alguma experiência já, alguma pesquisa já feita? Eu acho que isso seria interessante, porque cada vez mais precocemente as crianças estão indo para as creches. Mas isso fica para depois. Assim, de imediato, quando você fala isso, Tereza, eu fico pensando em algumas situações que eu já vivi assim, com instituição, com criança muito pequena, aí da musicalidade, né? De uma música que vem em bloco, né? Que vem para um conjunto de crianças, vamos dizer. E não é essa música que aparece nesse tete-a-tete. Eu acho que aí Sim, tem uma diferença importante para a gente pensar, né? sim. Não sei se tem uma resposta conclusiva para isso, mas que tem uma Não, mas diferença é para a gente importante aí, justamente pensar. né? Vamos lá. É, e eu fiquei pensando nesses tempos pulsionais, né? Nesse ser ouvido e fazer-se ouvir, como que a Manuela se faz ouvir, né? Então, acho que Uhum. um pouco em torno disso foi que eu fiquei pensando nos vídeos, né? O primeiro vídeo que eu pensei assim, num som que vai sendo repetido e numa vogal que é prolongada, né? Por que eu estou falando da vogal? Porque a vogal tem a continuidade, né? Um nunca acabar que se corta com a consoante. Então, quando a gente vai fazer vocalize estudando canto, é com vogal que a gente faz. É sempre a vogal que vai arrumando, né, a voz do cantor. Então, primeiro eu queria projetar o vídeo, né, para depois a gente pensar, porque essas são as minhas observações, mas de repente vai ter, né, pelo menos 21 observações a mais. Então, né, nós somos 22. Alexandre, pode passar o primeiro? Que é Vou um colocar vídeo aqui, só um minutinho. curtinho, de 54 segundos, são todos curtinhos, né? Então acho que vai dar para a gente conversar. Em que ela vai fazer essas vogais, né? Que foi o que Tereza postou no fórum de debate, acho que o pessoal conhece. Tá Vamos lá, aparecendo a Manuela, imagem do cante para vídeo? nós. Tá dando para ver sim. Ok. Vou só tirar minha câmera um pouquinho. Acho que esse não tem problema nenhum.
é tão interessante porque ela se oferece ali, né? Fiquei lembrando muito da Lasnik quando ela fala desse bebê que oferece o corpo, né? E tem alguém Isso. ali que ela olha, né, naquela direção e ela vai modulando, né? Ela começa naquele som que é prolongado, depois ela faz os gritinhos e tal, até que quando ela vai oferecendo esse corpo, ela vai fazendo esse movimento, né, para esse outro que está ali, né? Ela vai recortando esse som. Né? É interessante como é que depois ela começa a recortar. E no outro, que é uma extensão desse, ela começa a articular o dá, né? Que faz uma conversa com a mãe. Nesse manhês, né? Ela vai conversar e é muito legal porque a mãe traz a Teresa para a conversa, né? Fala na avó. Né? Então a Teresa participa disso sem estar ali. Né? Nessa sílaba, a gente estava falando disso no encontro lá do grupo da música, né? Das articulações com a psicanálise. Essa sílaba que se repete, né? Que o Pommier destaca, essa rima, né? Que vai lá para a poesia, essa sílaba que se repete, é o dá, é sempre a mesma. Né? E ela vai fazer. Márcia, nesse primeiro vídeo que foi colocado, não aparece a mãe, né? Aparece só a criança. Ali você já vê os 3 tempos pulsionais. Eu vejo ser ouvido, né? Porque seria o primeiro tempo e o fazer-se ouvir. Tá o jogo ali, né? Ela se faz ouvir, porque ela está direcionando o olhar para alguém. Esse alguém não aparece, pode ser a mãe, o pai, não sei quem é. Né? Depois a gente vai ver que é a mãe. Né? Mas ela já vai, quando ela coloca esse corpo junto, ela já está se fazendo ouvir. No meu entendimento, seria isso. Ela está se fazendo ouvir porque ela também ouviu já, no primeiro tempo, o apelo do outro, né? A demanda desse outro. Então, de alguma maneira, ela se articula, né? Tentando reproduzir alguma coisa que ela já ouviu, porque aí estabelece uma conversa com esse outro. E a conversa vai se dar agora. Eu queria pegar essa fala da Teresa para dar uma continuidade. Assim, eu vi esse vídeo, e, como todos aí, não viram o outro. A Márcia está dizendo, a Teresa está dizendo que ela está se dirigindo a um outro. Mas a minha questão é, uma criança pode fazer isso tudo que ela fez sem ter a presença física de um outro. Pode. Uma criança é capaz de alucinar o outro a partir disso. A Teresa acabou de falar. Que é a primeira experiência de um outro com ela, pode ser evocada, meu Deus, acabei de falar, pode ser evocada como delirantemente. Alucinatoriamente. Desculpa. Alucinatoriamente, verdade. Para preencher o silêncio, né? Preencher o vazio. Mas aí, Teresa Meloni, tem efeitos diversos, né? Porque aí, voltando à questão da creche, tem lá o berçário e a criança pode estar fazendo isso, e não tem absolutamente ninguém para fazer esse jogo. No meu entendimento, tem efeitos aí. Né? E, obrigatoriamente, a musicalidade da creche não é a musicalidade que ela escuta na creche, pode ser a musicalidade que ela escuta em casa. Bacana. Tem um brinquedo que é um vasinho de pelúcia, um cactus. E esse vaso, ele ouve, né, o som que a criança emite e ele imita e movimenta. É muito engraçado esse vasinho. A criança balbucia. Eu já vi esse brinquedo. E aí esse vasinho também repete aquele balbucio e faz um movimento. Ele dança. E a criança se diverte ali com esse brinquedinho.
Nesse segundo, nesse segundo vídeo, no anterior vocês já viram que tinha um espelho ali, né? E esse espelho agora vai entrar na brincadeira também. Né? Por quê? Porque essa mãe está aí se dirigindo à criança e colocando a avó na história também. Né? Então, vamos lá, Alexandre. Segundo recorte, né? Que é o da. Tá se olhando no espelho, filha? Tá se olhando no espelho, lindona? Conversa com a mamãe. Conversa com a mamãe, pequena linda. É, sim. Você é muito maravilhosa. Vai, fala com a vovó Tereza, mostra pra vovó Tereza. Fala, vovó, olha só como eu já converso. Vovó, olha só como eu já converso. Ela inclui a Tereza aí, né, a avó. E é muito interessante que esse dá, que é a rima, né, que a gente estava falando lá, que o Pommier fala, né, vai convocando também essa mãe. Né? Agora, é bem legal porque essa mãe ela dá intervalos, ela dá tempo para essa criança. Né? Porque a ansiedade da mãe também entra nesse jogo. Se essa mãe não deixa espaço, né, de pausa, de silêncio, de deixar a voz dessa criança. De resposta, né? De resposta. Aí o jogo não acontece. Exatamente. Né? E há casos, inclusive, né, a gente já escutou isso assim em instituição, né, no trabalho da musicoterapia, em que o terapeuta lá, né, o músico, ele não parava de tocar, né? Se ele não para de tocar, o outro não pode entrar, né? Fica aquilo sem espaço. Contínuo. Contínuo. E também nesse jogo com a mãe é importante isso. E a entonação dessa mãe, que vai lá para cima, né? É uma nota que se pendura lá. Ela não fala assim com a gente, né? Ela não vai fazer isso. Mas com o bebê ela vai falar assim, né? E isso é muito interessante também, da gente poder pensar nos efeitos disso na clínica. Humanês. Né? No outro... diferente, culturas diferentes, em línguas diferentes. Sim. Se ela fosse japonesa e alemã, ela não faria o mesmo. O manhês seria outro. A mesma coisa, Tereza Meloni, quando ela vai fazer a água, que vai ser o próximo recorte, a mãe ela faz um intervalo de terça que é nosso, que é ocidental, né? Água, unido, unite, serra, 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 do. É a brincadeira da criança que a mãe vai trazer, vai reproduzir isso. Fala água, água. Né? As terças são assim o primeiro intervalo com que a criança vai começar a brincar. Isso faz uma diferença também quando a gente trabalha com autismo, quando os autistas são muito infantilizados, musicalmente eles mostram, né, em que momento musical que eles estariam fazendo intervalos mais elaborados. A terça seria assim, o básico, né, que inclusive é um intervalo que vai dando a compreensão dos acordes, enfim. E isso na música ocidental, né? Isso aqui para a gente. Então, a mãe agora ela vai brincar com isso para estimular essa menina a falar, né? E é muito gostoso como é que ela vai aprendendo pelas vogais. Né? É muito legal isso também, que é a continuidade. Né? Vamos para o outro, Alexandre. É quando ela faz, então, a terça e ela responde. Não na palavra ainda. Olha lá. Tem esse, tem um. O que é isso aqui? Água. Água.
Água. E alguém fala também. Felipe, Água. 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 Bebe água, bebe. Ai, que delícia, meu Deus, que delícia, mamãe. Água. É, água, dá água pra mamãe. Dá água pra mamãe, me dá? Dá água pra mamãe, não joga no chão, não. É água sim. muito Que graça. fofa. Começamos aí a ter uma conversa, né? Aquilo que a gente estava falando da partitura, né? Já se desenha uma música aí, né? E essa mãe, ela faz É. essa participação assim bem ativa e jogando a voz lá para cima sempre, né? Muito interessante isso, porque eu não acho que não tem a ver assim com ter música ou estudar música, não é isso. É a musicalidade, é outra coisa, né? De outro É o lugar. investimento dela nessa Pela criança. Isso, e pela musicalidade, se ela Isso. fosse uma concertista que vive tocando piano e tal, tanto quanto uma que nunca viu um piano na vida, ou, né? Não se trata disso, é esse caminho da voz. E depois ela vai repetir, e aí tinha outra criança, isso eu acho muito legal, né? Que vai fazer a terça e ela prossegue, né? Esse é o penúltimo vídeo, eu estou olhando o relógio aqui, mas vai dar tempo. Vamos para o próximo, Alexandre? Que é uma extensão disso. São vídeos parecidos, porém não iguais, né? Esse aí. Manu, o que é isso aqui? Qual o nome disso? Que é isso? Que é isso aqui? Água. Mesmo intervalo. Água. Fala. Água. 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 Bebe sua água, bebe. Muito bem, meu amor. Muito E é muito interessante porque nesse momento já tem mais um acréscimo aí, né? Uma tarefa. Bebe sua água, né? E ela vai. Mas ela está antes repetindo a terça. Ela está lá às voltas com a água, né? Com a música da água. E aí, no último vídeo, entra o pai, né? Que não vai fazer o manhês. A Lasnik e o pessoal da Lasnik, né? Fala muito nesse fatherness, né? Nessa música do pai também, nessa voz desse pai. Mas é muito interessante, porque a voz dele, eu estou supondo que é o pai, né? Assim, É o pai. é o pai, né? Uma voz masculina, né? A Enfim. avó defendeu. É o pai. Uma voz sequinha, né? Que vai muito diretamente, né? Cadê o Dino? Onde é que está? Né? É algo assim que não tem o água da mãe, né? E isso é interessante, porque, primeiro, para a criança ter esse outro também, né? Com Ter uma essa. diferença aí, marcada. Isso, e um timbre, né, que a gente tem como a nossa identidade, digamos assim, musical. Né? Não se repete, nem gêmeo tem o mesmo timbre. Então, aquilo é singular, aquilo é para aquele bebê, aquilo é para ela. Né? E aquilo é da música da bebê. Né? Então, vamos lá para o último vídeo, por favor. E é mais interessante porque aí vai ter mais silêncio dela. Cadê o Dino?
Cadê o Dino? Dinossauro, cadê o Dino? Hein? Tá aqui na caixa, ó, aqui. Cadê o Dino? É qual? Isso, muito bem. Isso, A isso. música. Muito bem, é o Dino. Agora vamos outro. Agora vamos outro. Sem fim, né? Nos outros vídeos ele vai dando outros bichos também aí. Mas é interessante como muda, né? A música mudou, né? E a reação dela muda. Isso. E aí eu fiquei pensando, que eu queria trazer para pensar aqui, né? Primeiro, como que esse silêncio dela se faz diferente aí. Isso é tão importante, né? Porque isso é dessa relação aí que vai se construindo, né? Dessa música desses dois aí, de pai e filha, né? E como que esse deixar espaço também é importante. Acho que depois ele vai ralentando isso e aí a voz dele também sobe um pouco, né? Ele também musicaliza. No começo a coisa está mais sequinha e depois ele vai dando uma entonação, né? E eu fiquei pensando também, né, como a gente tem pouca, pelo menos eu não tenho tanta notícia assim, pouca coisa escrita a respeito desse fatherness, né, desse pai, Verdade. dessa musicalidade da voz do pai, que é muito importante, porque ela vai ter algo mais cortante, digamos assim, do que a continuidade dessa mãe. No que eu escuto, falando em termos puramente musicais, né? Enfim, era o que eu queria trazer, né? Eu acho que o mais interessante, a Inês Catão fala isso no livro dela, né? O bebê nasce pela boca. Ela fala que é importante a gente poder se deixar surpreender, né? Entrar nessa brincadeira com a criança, se deixando surpreender até assim pelo que nos afeta, né? Pelo que e isso para o analista acho que é fundamental, né? Mas eu me pergunto, a propósito disso que você trouxe, que é muito interessante, sobre o fatherness, se não seria essa diferença e esse silêncio, Alice, esse silêncio que ela apresenta, não tem a ver com uma diferença da relação de reciprocidade que se estabelece entre ela e a mãe, né? E entre ela e o pai, que há aí uma disparidade muito clara. Com a mãe, uma reciprocidade, né? Quase que uma resposta em espelho, realmente. Com o pai, eu diria uma incidência, talvez pelo timbre, não sei, por essa diferença, né, de modulação de voz, inclusive, se não há aí já a incidência da lei enquanto tal, entende? Porque, na verdade, o que ele diz a ela é: cadê o Dino? E ela vai e responde com a ação e não na Isso. voz. Isso faz diferença. Mas eu realmente eu acho que é interessante a gente poder investigar melhor, né? Essa Sim, eu acho questão que que inclusive a você gente tem achou. pouco material, né? Em função do rastro, no rastro do que a Teresa está falando, eu não sei bem se nos anos 80, por aí, 70, 80, tinha um desenho animado, que eu não me lembro o nome, lógico, porque eu já esqueci tudo, mas era um casal. E o pai era chamado, não é a mamãe. Alguém lembra desse desenho e sabe? Eu me lembro. Era a mãe era chamada mãe. Era dos dinossauros. Pois Tinha é. um dinossauro, pai, dinossaurinho. o pai não era chamado de um nome XPTO, Dino, o pai não. Não é a mamãe. Não é a mamãe. O nome do pai não é a mamãe. Eu me lembrei disso porque eu acho, Tereza, que o que se passa, e você, de certa forma, trouxe isso, é que entrou a marca da diferença.
Ou seja, aquilo que corta isso que tinha uma continuidade, que era mãe-bebê, né? Entra a lei com uma voz diferente, marca a diferença, né? Não é a mamãe. E marca. Eu queria também deixar uma questão para a Rosângela, se me permite, Márcia. Eu fiquei muito interessada. Você fala rapidamente, eu acho que é uma coisa que a gente não dá para se aprofundar agora, mas eu queria remarcar, da pulsão tátil, né? E aí o que me veio logo é que a pele, né, a pulsão tátil e a pele, ela tem uma incidência numa superfície que é mebiana, porque entra, né, e sai pelos orifícios, é a mesma superfície, entendeu? E você, quando fala do pai que come babando, lambuzando tudo, também essa borda da boca também faz essa continuidade da superfície mebiana, que são os órgãos internos, e a pele. Eu achei isso interessante. Eu rapidamente pensei aqui, não sei se todas as pulsões fazem esse percurso mebiano. Teria que pensar com mais vagar, evidentemente, que eu aí fiquei vendo os vídeos da neta da Tereza e não pensei mais. Deixa eu só comentar, acho que a Rosângela também vai falar, né? Mas assim, só para não perder o raciocínio aqui. Quando você fala desse pai, né? Desse terceiro, não há muita melodia, né? E quando a gente tem lá a relação com a mãe, é melodia pura ali. Verdade. Tem um crescendo, você pode até escrever as notas, né? Com o pai, não. O microfone. Ai, tem mais batida. Cadê Sim, o dino? é forte ali. Cadê o Isso. dino? Pura castração. Isso aí. Também não exagera. Verdade. Vamos lá, Rosângela, que eu acho que a gente está terminando, né? Temos 5 minutos, não sei se mais alguém quer falar. É o Baby Sauro, é isso mesmo, Claudinha? Isso aí. Ah, Não é a Tereza, mamãe. Elone, essa questão da pulsão tátil, né? Você está falando aí desse mebiano, tem razão nesse sentido de a criança ela segura, né? Ela agarra ali o seio quando ela está mamando, ela segura no cabelo quando ela está mamando, segura ali na roupa, em algum colar que a mãe está. E, ao mesmo tempo, mebiano também nesse sentido de estar dentro, fora, entre o outro e ela, né? Porque ela está sendo segurada, né? Ela está sendo tocada. E as crianças, né, têm essas com risco de autismo, às vezes elas não têm nem o tônus muscular, Isso que eu elas ia são falar, elas completamente têm uma flácidas. hipotonia corporal, exatamente. Parece que elas estão escorrendo ali do braço da pessoa que está segurando, né? Não tem ali esse tônus, não faz esse tônus. Ou uma hipertonia naquelas que andam na ponta do pé. Sim, na ponta do pé. Exatamente. Quer dizer, é mais ou menos, né? Aham. Bom, não sei se tem mais alguém para fazer algum comentário. Queria agradecer a vocês pela generosidade de virem falar aqui. Foi muito bom. E agradecer também as questões, né? Porque essas questões elas vão ainda reverberar nesse espaço. Eu fico ainda com essa pergunta, porque eu tenho escutado muito, inclusive de pacientes que têm filhos muito pequenininhos, né, bebezinhos, essa urgência de colocar as crianças na creche e, evidentemente, eu não coloco isso para essas pessoas, porque eu sei que elas têm um problema de ter que retornar para o trabalho e tudo mais, mas não é só isso, né? Não é só a necessidade, a obrigatoriedade de retornar para o trabalho. Eu acho que é uma dificuldade justamente de fazer esse acolhimento. Então,
e de se dar um tempo de estabelecer essa Pois. familiaridade. Porque quando é muito precoce, para a creche com 3 meses, por exemplo, eu acho muito complicado. Eu me pergunto se isso não vai ter depois efeitos, Ô, né? Tereza, eu só queria Diga. contextualizar a sua observação, que eu acho que procede, mas talvez você esteja vendo isso agora, porque você está pegando essas crianças com essa idade. Mas, por exemplo, os meus filhos, não existia creche para 3 meses. Nem os meus, verdade. Né? Mas acontece, a minha neta, por exemplo, tem 26 anos. E na época dela, toda a criançada ia para a creche com 3 meses. Fez 3 meses, bota em creche. Então, eu só queria contextualizar no tempo, porque essa geração que você diz que vai dar problema, ela já está aí com 26 anos. Então, a gente já pode pesquisar a diferença entre a É geração verdade, dos é seus verdade. filhos e dos meus com a geração Isso, da minha neta e do meu neto. isso. Porque talvez a diferença, Cara, a Tereza, creche esteja. assim, ó, porque é Sim, caro, sim, dá dinheiro. mas talvez a diferença esteja, né, no modo como. Porque a gente. Aí é que está, a gente não tem como aferir uma pesquisa, né? Porque eu acho que a diferença está no movimento da mãe, dos pais, de caso. Sim. Porque muitas mães colocam e ficam devastadas, porque tem que ir, porque tem que voltar para o trabalho, mas elas têm uma relação com a creche de muito investimento. Outras mães, eu estou falando outras porque eu tenho uma, né, numa situação como essa, quer se livrar daquela coisa da criança, Sim. que é Bom, mas diferente. aí, independente de creche, tem a instituição avó, por exemplo, né? A Sim. mãe que não suporta, às vezes, até por uma doença, porque antigamente tinham doenças infecciosas, a mãe se enchia de antibiótico, não podia amamentar, e aí ela criava uma rejeição à criança. E aí vinham as avós, a madrinha, a tia e tal. Né? Quer dizer, há casos muito específicos. Agora, no sentido que você está falando de um certo universo, é dessa geração já de 97, Verdade. 95, 97, já está todo mundo na creche. É verdade, é verdade. Gente, As Enfim, coisas pesquisas para a gente antigas. pensar. muitas pesquisas- muitas questões, né? As Eu pesquisas agradeço muito antigas. mais uma vez e a tua parceria, Rosângela. Só lembrando que a gente tem uma reunião começando agora, uma reunião interna, né? Isso. Restrita. Mas quero agradecer mais uma vez. Vão ficar as questões, né? Vão ter outras oportunidades. Isso. Obrigada. Acho que a Rosângela quer dizer alguma coisa. Eu conheci essa sua netinha moreninha tão bonitinha. Sobre as pesquisas antigas, eu me lembrei daquelas do Winnicott, hospitalismo, aquelas crianças que ficavam na época da guerra sem os pais, sem as mães, né, nos hospitais, e muitas morriam, né? Mas muitas também encontravam enfermeiras, pessoas que cuidavam, que faziam, às vezes, desse mamanhês aí, desse manhês, né? Desse cuidado particular ali para essa criança, para esse bebê. Perfeito, perfeito. Tem um trabalho da Amor de Manoni, uma clínica com um trabalho fantástico em relação a isso. Eu hoje, por acaso, Laborde, clínica Laborde. Achei eu estava procurando uma coisa e achei o livro dela, que se chama De um Impossível a Outro Impossível. Eu achei que tinha que ver com o meu seminário, fui ler. Não era nada disso, mas achei muito bom. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Obrigada, Tereza. Tchau, gente. Obrigada a todos. Tchau.